Pessoal, vamos falar sobre a segunda parte do habeas data. Então, são apenas mais 11 questõezinhas e a gente acaba então essa bateria aqui relacionada a esse conteúdo. Questão 11. Qualquer pessoa é parte legítima para impetrar habeas datas em seu favor, certo? Ou de outrem. Não. Sempre a pessoa do impetrado. Ou seja, sempre que eu impetrar, somente informações relativas de quem impetrou é que eu posso conhecer ou retificar as informações. Então, não de terceiros. Então, a questão está incorreta. Questão 12. A Constituição Federal assegura a todos, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões, repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Perfeito, até agora está correto. Nesse sentido, não sendo atendido o pedido de certidão por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio cabível será o habeas data. Então, lembrar sempre, pessoal, tem uma pegadinha que ele adora: mandado de segurança e habeas data. Mandado de segurança quando ocorrer negativa de certidão. Então não vai ser o habeas data, vai ser mandado de segurança. E no caso aqui de negativa de que? De informação. Informação pessoal aí do impetrante, ok? Então, nesse caso, a negativa não sendo atendido o pedido de certidão, o remédio constitucional vai ser o mandado de segurança. Então, não vai ser o habeas data. Questão 13. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ok, ou a pessoa de terceiros, incorreto, sempre a pessoa do impetrante. Veja que as questões se repetem. A Constituição Federal, segundo ela, então, deve ser concedido habeas data sempre que na ausência de norma regulamentadora. Sempre na ausência de norma regulamentadora vai ser quem? Habeas data ou mandado de injunção? Mandado de injunção. Então, questão incorreta. Questão 15. Não há interesse de agir, permitir o manejo de habeas data se o impetrante não demonstrar que houve recusa da autoridade administrativa com o respondente. O que ele está me dizendo aqui, povo? Aqui eu coloquei como curiosidade. Está dizendo aqui que eu tenho que esgotar a via administrativa, perfeito? Então devo necessariamente solicitar informação ou retificação no âmbito administrativo. Depois teve a negativa, somente aí que vai ser cabível quem? O habeas data, perfeito? Então, não há interesse de agir, a permitir manejo do habeas data se o impetrante não demonstrar que houve recusa da autoridade administrativa correspondente. Então, tenho que primeiro entrar via administrativamente e aí ter a negativa, aí sim ter aí o comprobatório de que ocorreu a negativa da resposta das informações solicitadas, da retificação dos dados. Aí eu tive essa negativa, aí eu pego essa negativa e apresento ao judiciário com o habeas data. Então veja, a petição inicial deverá ser instruída com prova
de recusa do acesso às informações ou decurso de mais de 10 dias, da recusa em fazer a retificação ou decurso de mais 15 dias, ou da recusa em fazer a anotação ou decurso de mais 15 dias sem a decisão, ok? Então eu tenho que apresentar na petição inicial ou documentos comprobatórios da recusa, principalmente aí do acesso à informação, ou da retificação ou da anotação, ou decurso do tempo. 16. De acordo com a jurisprudência do STF, a utilização do habeas data como remédio jurídico constitucional processual destinado a garantir o direito de acesso a registros públicos e de retificação destes independe de condições prévias. Qual é a condição prévia? A condição prévia deve ocorrer a negativa de quem? Das informações ou da retificação ou da anotação. Então a negativa de uma delas no âmbito administrativo, para só depois eu conseguir no âmbito do judiciário. Então, de acordo com a STF, a utilização de habeas corpus como remédio jurídico constitucional processual destinado a garantir direitos de acesso a registros públicos de retificação destes independe de condições prévias. Depende, sim, deve ocorrer a negativa no âmbito administrativo. Então veja, de início mostra-se a falta de agir a impetrante, a impetração não está acompanhada da comprovação da recusa acesso às informações ou decurso mais de 10 dias. Então, não teve então a recusa. Então, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação dos dados pessoais ou de omissão de atendê-lo constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir do habeas data, sem que se concretize a situação prévia de pretensão resistida à carência da ação constitucional de habeas data, ou seja, não vai caber habeas data, ok? Então, esse é o posicionamento do STF. Então, depende sim de condições prévias para que seja admissível o habeas data, perfeito? Deve ocorrer então a negativa no âmbito administrativo. Questão 17. Um cidadão solicitou formalmente na sessão apropriada de uma repartição pública informações a seu respeito constante dos arquivos dessa repartição. Nessa situação, o pedido não lhe pode ser negado, pois o acesso à informação é um direito fundamental. Perfeito? Perfeito. E caso for violado, o interessado poderá ajuizar a ação de habeas data. Perfeito? Perfeito. É isso que prevê o texto constitucional. Questão 18. Segundo a jurisprudência do STF, a prova anterior indeferimento do pedido de informações dos dados pessoais ou da omissão em atendê-lo constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir do habeas data. Perfeito? A gente acabou de ver, questão correta. Então, a prova de indeferimento anterior do pedido, então é o que? Um requisito indispensável. Ok? Então a questão está certinha. Questão 19. Para fins de utilização da habeas datas com vistas ao acesso a informações pessoais, considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados que não seja de uso privado. Então, tudo que não for privado é público, é isso que ele está dizendo. Do órgão ou da entidade produtora depositária das informações. Então, para fins da habeas data, para fins do banco de dados aí, ele está falando que é essa definição. Está isso previsto no artigo 1º, parágrafo único da Lei
9.507,97. Vamos dar uma olhada. Considera-se caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que sejam de uso privativo do órgão. Então, sendo privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, caráter público, não ser privativo do órgão, não ser privativo da entidade produtora, não ser privativo deles. Então, são os bancos de dados que eu posso então transmitir a terceiros. Então, esses são de caráter público. Questão 20. O Instituto do Habeas Data tem como finalidade exclusiva, olha só, isso aqui já acende uma luz vermelha, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, exclusivamente, o habeas data é exclusivamente para conhecimento de informações. Certo ou errado? Errado. É para conhecimento de informações, para retificação de informações e para anotação de assentamentos do interessado, segundo a 9.507. Ou seja, a Constituição Federal prevê duas situações. A primeira é para o conhecimento de informações de caráter pessoal do impetrante aí, da pessoa do impetrante, ok? Outro, para retificação de dados, também da pessoa do impetrante. A lei, que é a lei 9.507 de 97, vai trazer esses dois casos iniciais aqui da Constituição Federal e mais o outro que é para anotação nos assentamentos do interessado. Então, questão peca porque finalidade não é exclusiva para isso. Questão 21. Um servidor público estadual estável deverá pagar 1% de seus vencimentos para propor habeas corpus ou habeas data. Habeas corpus e habeas data é o que? São remédios constitucionais gratuitos, ok? Apenas o habeas data necessita de advogado, mas ele é gratuito. Então veja, são gratuitos as ações de habeas corpus e habeas datas e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Perfeito? Questão então está incorreta porque ele está dizendo que o servidor deveria pagar 1%. E assim terminamos as questões relativas a habeas datas.